coisa que um psicólogo deve saber, né? Que eu recomendo, então, você, psicóloga, fazer quando você vai atender uma gestante não dê os parabéns para ela. Porque se ela chegou para você e se as primeiras palavras dela, né, olha, eu vim aqui buscar o atendimento porque eu estou grávida e tarará. Olá, pessoal! Espero que tudo bem com vocês. Aqui é a Rafaela Esquiavo do Mater Online e hoje nós vamos lá para mais uma aula. O tema da nossa aula de hoje é recomendação a psicólogos no atendimento a gestantes. Então, é um tema aí muito bacana, muito interessante para todos os psicólogos, que provavelmente a maioria de nós vamos atender alguma gestante em algum momento da nossa atuação. Então, vale a pena você assistir essa aula de hoje com papel e caneta aí para você ir anotando tudinho o que eu vou falar aqui para vocês. Como são muitas e muitas informações, eu não sei se eu vou conseguir passar todas aqui, né? E mesmo assim, todas as informações que eu vou passar vai ser de uma forma bem rápida também, bem superficial, porque para cada uma dessas informações vai uma aula inteirinha, tá? Então, o que eu vou passar para vocês hoje aqui são conteúdos importantes, mas tudo muito, muito resumido, principalmente porque cada ponto do que eu tenho para falar aqui para vocês é uma aula inteira de verdade, né? Tanto é que quem está lá no nosso curso de formação em psicologia perinatal e da parentalidade tem dentro do módulo tudo que eu vou passar para vocês em formatos de aulas mesmo, tá certo? Mas, de qualquer forma, é super importante que você tenha pelo menos alguma noção, né? Para poder oferecer o seu atendimento às gestantes, independente se você trabalha em unidades básicas de saúde, hospitais, clínicas, em qualquer espaço que você atue. E se você conhece um outro psicólogo, outra psicóloga, convida para fazer parte dessa live aqui, porque todos os psicólogos que você conhece realmente precisam desse conhecimento aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa que um psicólogo deve saber, né? Que eu recomendo, então, você, psicóloga, fazer quando você vai atender uma gestante não dê os parabéns para ela. É muito comum que quando alguém está grávida e conte pra gente que está grávida, né? A gente fale logo de cara para ela, como se fosse sinal de educação falar, né? Parabéns. Não importa onde você conheça essa pessoa, mesmo que ela entre no seu consultório e ela fala, eu vim aqui porque eu estou grávida, é comum sair um parabéns, né? Parabéns. Então, a minha primeira recomendação para você é não dê parabéns, porque se ela chegou para você e se as primeiras palavras dela, né, olha, eu vim aqui buscar o atendimento porque eu estou grávida e tarará, aguenta, espera, ouve o tarará, não dá parabéns para ela, tá? Às vezes a gente se sente, eu me lembro no meu começo, né, quando bem lá no início, mesmo em 2009, nos meus primeiros atendimentos, é tão automático na gente, né, que a minha vontade no início era quando a pessoa chegava na clínica e falava, então, eu vim aqui porque eu tô grávida, aí eu né, queria falar parabéns, mas ao mesmo tempo eu já estava, né, entendida do negócio e segurava aquilo, era até difícil, então, assim, eu consigo entender e me colocar no seu lugar, porque eu passei por isso. Eu não falei porque eu já tinha as informações, mas como é difícil. Eu não sei se tem aqui psicólogos perinatais assistindo essa live agora, que já atenderam gestantes, se vocês já sentiram, né, essa vontade de falar, mas pelo conhecimento você não falou, ou por desconhecimento você falou. Quem aqui já atendeu gestantes em situações como essa que eu tô falando agora, deixa aqui o comentário, só para eu ter noção, né, se você já atendeu gestantes, se você sentiu essa necessidade também ou não. Porque ela é extremamente cultural, né? A pessoa falou que tá grávida, parece que é automático, como se fosse condicionamento operante mesmo, né? Lá da comportamental, né? Você tem o estímulo, ouviu a palavra, tem a resposta que já tá condicionada, né? E a gente fala. Parece que é um termo iliciador aí para quem entende de comportamental. Enfim, então a gente, primeiro de tudo, aguenta firme ali, porque se ela te procurou é porque vem bomba, né? Há uma alta probabilidade dela não estar feliz com aquela gestação.
Agora, se de repente ela começar a falar, eu estou procurando, porque eu estou grávida, eu estou bem, eu estou feliz, mas o único problema é que, sei lá, meu marido, tá acontecendo alguma coisa, sei lá, começa a ter um outro assunto e que ela espera um parabéns de você, você sente que ela espera aquilo, você pode até falar. Mas escuta primeiro a queixa, porque na maioria das vezes a queixa vai estar estritamente relacionada à gestação. Ela vai dizer que não está gostando do corpo grávido, que ela não queria estar grávida, que ela não está conseguindo se vincular com o bebê, que ela não gostou do sexo do bebê, que descobriu uma anomalia, né? Uma série de coisas aí. Então, a gente tem que esperar, aguardar, né? Qual é o desfecho, né? Da continuação da queixa aí, tá? E na maioria das vezes, a gente, nessas situações, enquanto psicólogos, na clínica, no hospital, na unidade básica de saúde, onde for, a nossa postura, então, é de não dar os parabéns, tá? Quando a gente dá os parabéns, a gente pode já influenciar negativamente no processo de psicoterapia, porque ela vai pensar, né? Dependendo da mulher. Ai, mais alguém me dando parabéns, né? Por eu estar grávida, e eu não quero receber parabéns porque eu não estou me sentindo bem. A gente recebe parabéns para aquilo que deixa a gente feliz, não para aquilo que deixa a gente triste. E se esse profissional já está chegando, falando parabéns para mim, o que vai vir depois? O que eu vou esperar dele, né? Como que eu vou conseguir ter coragem de falar outras coisas? Porque se para ele é parabéns, né? Então para ele também eu devo estar plena e feliz, como para minha mãe, para meu pai, para minha vizinha, né? Então, a gente não pode se colocar nesse espaço do senso comum e fazer, né, da mesma forma que outras pessoas fazem. Beleza, pessoal? Espero ter dado aí a primeira recomendação a psicólogos sobre atendimento a gestantes. Então, essa é a primeira. A segunda recomendação que eu tenho para dar para vocês é que não existe a gestante. A Deusuíta aqui. Bom dia, Rafa. Já atendi e falei parabéns. Obrigada, Deusuíta, por ter compartilhado aqui a sua experiência. Show. Então, olha só. Agora você já sabe que não mais. Na próxima vez que você atender, Deusuíta, desculpa. Ó, já vai estar tranquilo. Vai vir aquela vontade, mas você, ó, eu sei como é que é, mas dá para fazer sim. A segunda recomendação que eu tenho para fazer para vocês, então, é que não existe a grávida. Como assim, Rafaela, não existe a grávida? O que existe é a Joana grávida, a Patrícia grávida, a Cláudia grávida. Existem mulheres com a sua própria história, subjetividade, que nós vimos na aula de ontem. Quem acompanhou a aula de ontem vai se recordar, tá? Então, essa subjetividade é que faz que não exista a grávida, mas sim a Joana, a Patrícia, a Maria, a Cláudia grávida, tá? Então, quer dizer, quando aquela mulher engravida, eu tenho que levar em consideração muitos fatores que são muito subjetivos. Toda grávida é igual? Não, nenhuma grávida é igual. Nenhuma é igual à outra, cada uma tem a sua própria história. E as gestações, elas vão acontecer, gente, desde a menininha que acabou de menstruar, tá? Então, uma adolescente ou uma pubre, né, que às vezes nem chegou na adolescência, mas ela já teve, né, sua primeira menstruação. Muitas meninas com 8 anos de idade têm sua primeira menstruação, sua menarca. Se ela, de repente, tem vida sexual com 8 anos, 9 anos, com um homem, né, que já tem aí espermatozoides, ou se ela é violentada sexualmente, né, essas coisas todas, então ela já pode engravidar antes de chegar à adolescência, porque aqui a gente considera adolescentes a segunda década da vida, de 10 a 20 anos de idade, tá? Antes disso, por mais que ela já esteja na puberdade, ela ainda não está, né, com a cabecinha cognitiva de adolescente. Mas a gente tem desde a criança grávida, a adolescente grávida, a jovem adulta grávida, a adulta intermediária grávida, a adulta tardia grávida, né? Então, em todas as fases do desenvolvimento, né, a gente vai encontrar uma grávida. E é a mesma coisa a gravidez de uma menina de 8 anos para uma mulher de 50 anos? É a mesma coisa? É a mesma coisa a gravidez de uma mulher de 50 anos e uma de 25 anos? É a mesma coisa engravidar
em uma cultura que valoriza a gestação, em uma cultura que não valoriza a gestação? Né? Então, assim, vão existir muitas variáveis envolvidas aí. Portanto, não existe a grávida, mas mulheres grávidas, com a sua própria história, com a sua própria subjetividade. Então, não acredite que você vai ter uma única explicação psicológica para os fenômenos psicológicos que vão acontecer ali com a Joana, com a Maria, com a Patrícia. Não, você precisa conhecer a história delas, tá? Então, sempre vai ser muito diferente em questões de idade, em questão de classe social. Uma mulher de rua que engravida é a mesma coisa que uma mulher que mora numa mansão, que engravidou, né? Que já fez 5 viagens esse ano para o exterior, não a serviço, mas a lazer, a passeio, para compras. É a mesma coisa que aquela mulher que engravida na favela, que não tem arroz, que não tem feijão para comer. Não é a mesma coisa, tá? Então, não tem como a gente enquadrar todas as gestantes num mesmo pacote. Então, primeiro de tudo, saber que existe, né, a Maria, a Cláudia, a Patrícia, a Joaquina, a Rafaela, a Ana Cláudia, grávida, tá bom? Espero que isso também tenha feito sentido aí como recomendação. Então, analisa a subjetividade, a história de cada uma. Qual que é a outra recomendação que eu tenho para vocês, psicólogos, né, que vão atender gestantes? Que vocês saibam que mais de 50% das gestações no Brasil não são planejadas. Então, é importante a gente saber isso também, que aquela cliente que vai chegar para você, há uma alta probabilidade porque mais da metade, tá? Então, uma alta probabilidade dela não ter planejado a gestação. E se ela não planejou a gestação, há uma alta probabilidade da queixa estar relacionada aí a essa falta de planejamento, tá? De gravidez. Então, a maioria não planeja. O que não significa que não foi desejada. Planejamento e desejo são coisas diferentes. Para algumas vertentes, tá, teóricas, como, por exemplo, a psicanálise, não existe nenhuma gestação que não tenha sido desejada. Todas as gestações foram desejadas, mesmo da menininha de 8 anos, mesmo da mulher que sofreu violência sexual, todas. Então, não existe a mesma aquela mulher que vai abortar. Para algumas vertentes teóricas, como, por exemplo, a psicanálise, todas as gestações passam pelo desejo. Então, algo ali tinha da ordem do desejo, como é que é ser grávida, como é que é ter uma barriga, eu já posso engravidar ou não, coisas assim podem passar pela cabeça da pessoa e por isso, né, vem da ordem do desejo a fecundação. E planejamento não tem a ver aí no caso, porque eu posso não planejar a gestação, mas desejar que aconteça. Como? Eu esqueço de tomar uma pílula contraceptiva, eu faço sexo desprotegido, não uso camisinha e também não tomo pílula, ou então esqueci de tomar a pílula alguns dias e mesmo assim eu me coloco nessa situação de risco de ter relação sem camisinha, por exemplo, tá? E outras situações, né, que a gente vai se colocando aí de risco para uma gravidez. Então, a gestação, né, ela pode ser muitas vezes desejada, mas não planejada, tá? E isso é um outro detalhe também que a gente pode e deve ficar atento no atendimento à gestante. Começar a entender ela falando, por exemplo, eu não planejei, não quis essa gestação, mas está acontecendo isso na minha vida. Você que é psicólogo consegue perceber o que está acontecendo antes na vida dela, que já foi dando indícios, por que ela teve uma relação sexual desprotegida, né? O que aconteceu ali, né? Então, aquilo já dá pistas para a gente poder entender o que está acontecendo, tá? Às vezes, são coisas que ela mesma está se sabotando. Às vezes, ela estava numa evolução do emprego, ela estava
sendo promovida, ela realmente ia atingir aquilo que ela desejou, mas aí você conhece na história dela, que de repente os pais delas falavam para ela, você nunca vai ser alguém na vida, você não é merecedora disso e aquilo. Então, algo precisa acontecer para que realmente se confirme aquilo lá que ela traz dos pais delas, que ficaram falando para ela que ela não era merecedora de crescer, isso e aquilo. Né? Ou então o marido tem um emprego inferior e ela tem uma ideia de que a relação pode desencaixar quando ela vai ocupar um salário, uma posição melhor que a do marido, por exemplo. Percebe? Então alguma coisa acontece e pronto, veio uma gravidez não planejada, mas desejada, como algo que vai realizar um outro desejo, que é o desejo escondido de confirmar a ideia dos meus pais, do que eles pensam sobre mim, né? Que eu não devo ser uma pessoa que tem alto sucesso, ou então não vou poder ser melhor do que o meu marido, que o meu parceiro, porque vai ficar ruim a relação se eu tiver mais dinheiro que ele, coisas assim. Percebe? Então são pequenos detalhes que é o psicólogo que vai investigar, né? Só que o psicólogo ele só vai conseguir saber desses detalhes se ele tiver esses conhecimentos que eu tô passando agora para você aqui. Só que, claro, aqui eu tô passando de forma muito rápida, numa live que não está aprofundado. Onde você vai conhecer esse conhecimento aprofundado? Lá no nosso curso de formação em psicologia perinatal e da parentalidade. Lá você vai ter aula por aula explicando tudo, como identificar todos esses tipos de fenômenos. Mas, de qualquer forma, você aqui está recebendo essa informação também que vai te ajudar muito aí no seu atendimento à gestante, tá? Que mais, então, que a gente tem que saber, né? Que mais de 50% não planejou a gestação, né? Como eu acabei de dizer. Então, há uma alta probabilidade da procura dela sem decorrência disso, e você tem que ficar, então, atento a isso. A outra recomendação é que a ambivalência é normal e esperada no período de gravidez. Rafaela, o que é ambivalência? Ambivalência são emoções opostas existindo no mesmo tempo, amor e ódio. Então, por exemplo, amor e ódio, eles andam muito juntos. Aqueles homicídios, né, que ocorrem lá entre casais, né, geralmente é por conta de amor e ódio. Então, a pessoa ama tanto a outra que num lapso, algo que aconteceu ali, o ódio foi tanto também, por amar tanto, então o ódio ele vem na mesma intensidade. E aos homicídios, por exemplo, amor e ódio andam juntos, tá? Deixa eu só ver aqui o que alguém falou aqui, a Maria Fernanda. Escute alguns relatos como planejei, porém tinha certeza que ia demorar para engravidar. Fiquei meio sem chão quando deu positivo no primeiro mês sem anticoncepcional. É isso mesmo, a gente está falando então de ambivalência, né? Então a ambivalência é esse sentimento oposto que está presente ao mesmo tempo. Numa gravidez isso acontece, acabei de dar o exemplo aí do amor e ódio, né? Em alguns crimes passivos e tal, então que isso é possível. E agora na gestação. Então, quando uma mulher ela quer engravidar, quando ela pega o resultado de gestação, os dois sentimentos vêm ao mesmo tempo, independente se ela planejou ou não planejou a gestação. Aquela que planejou a gestação, ela vai ficar muito feliz, porque ela estava planejada, era isso que ela queria, mas ao mesmo tempo ela começa a dizer mais ou menos assim: nossa, mas foi muito rápido, eu achei que ia ser só daqui 6 meses, eu parei de tomar o contraceptivo mês passado. Todo mundo que eu conversei só engravidou depois de 6, 1 ano de ter parado de tomar a pílula contraceptiva. Não sabia que ia ser tão rápido assim, né? Eu tenho um casamento para ir e tal, tinha até programado que essa gravidez ia vir tal, agora eu vou ter que reprogramar. Pode vir coisas como, nossa, que bom, mas será que eu estou preparada? Será que eu queria mesmo? Meu Deus, não sabia que ia ser tão rápido, coisas assim. Então, isso é ambivalência que é normal, não tem nada de esquisito com a pessoa, não. É normal. Assim como aquelas mulheres que não planejaram, mas lembra, existe a relação do desejo, ela desejou, então ela também fica feliz, então ela recebe aquilo, então fica feliz, ela nem sabe por quê, porque eu acabei de dizer para vocês alguns segundos antes, né, dos vários motivos que a gente vai investigar enquanto psicólogo para tentar entender ali o que era a origem do desejo da gravidez, de fato. Então, ela vai receber aquilo, vai ficar feliz, mas ao mesmo tempo ela vai ficar desesperada. Ela vai chorar de tristeza, ela vai pensar em aborto, em várias outras coisas. Mas os dois sentimentos vão estar juntos,
tá? A Ju Duarte aqui. Ai, Rafa, que saudade. Saudade de você também, Juzinha. Faz tempo que a gente não se fala. Manda um oi para mim lá depois. Quero saber como é que tá a sua vida aí. Então, pessoal, os dois sentimentos, né, juntos, eles vão estar presentes. Então, fique atento a isso também, a essa ambivalência que é normal. Uma vez, eu gosto muito de dar esse exemplo e repito ele várias vezes. Talvez você já tenha ouvido, talvez não, porque tem muita gente nova aqui que começaram a descobrir o Mater Online nessa semana passada, então estão começando a descobrir agora, né, sobre esse mundo. Então, talvez você ainda não tenha escutado essa minha história. Mas eu atendi uma mulher que ela ia colocar o bebê dela para adoção. Então, ela me procura para pedir orientação, né? Tudo que ela deveria fazer para colocar a criança dela para adoção. E eu fui ajudando ela, orientando ela. Mas nas sessões, ela sempre falava assim, então, né? Porque eu parei de fumar, né? Porque você sabe, né? O cigarro faz mal para o bebê. Ah, você sabe, né? Então agora eu tenho olhado 2 vezes antes de atravessar a rua, porque vai que acontece algum acidente, alguma coisa. E tem, você sabe, né? Tem aqui o bebê. Né? Então, assim, olha a ambivalência. Ela estava decidida a colocar aquela criança para adoção, mas aquela proteção, né? Que ela estava ali desenvolvendo. Isso se chama ambivalência, tá? Então, fiquem atentos nas falas das suas gestantes, porque vão aparecer as ambivalências nessas falas. E elas nos dão muitas pistas sobre muitas coisas que vão nos auxiliar aí no atendimento à gestante. Então, essa é uma outra recomendação que eu deixo aí para você. Outra recomendação aqui é: não acredite em instinto materno. Oh, Rafaela, o que você está falando? É isso mesmo, não existe instinto materno, tá? A natureza, sim, ela se esforça bastante para nos dar vários dados genéticos que vão nos ajudar na vinculação com o bebê. Por exemplo, na hora do nascimento, ela dá para a gente ocitocina, tá? Na hora da amamentação, ela também vai liberar... O que é ocitocina, né, Rafaela? Dá ocitocina, mas o que é ocitocina, né? Ocitocina é um hormônio do amor. É um hormônio que ele está presente nas nossas vinculações, nas nossas relações com os amigos, com os nossos parceiros, durante o sexo, tá? Então, são situações, né, que a gente tem com o outro, né, sociais, e que liberam prazer. Então, a ocitocina é um hormônio do prazer, tá bom? E aí, então, esse hormônio do prazer, ele é liberado na hora do nascimento, justamente para ajudar na vinculação mãe-bebê. Bebê, olho no olho da mãe, faz com que aquela mulher queira cuidar daquela criança. Além disso, a natureza não dá só ocitocina pra gente, mas também dá características fofinhas, rosadinhas, bonitinhas no bebê. Aquele choro que pede uma atenção, né? Então, a natureza também dá características para o bebê para despertar em nós o desejo de cuidar, tá? Mas despertar em nós o desejo de cuidar e amar são coisas bem diferentes, tá? São coisas muito diferentes. Se você vê um cãozinho bonitinho, fofinho, você tem vontade de levar ele para casa, você quer dar mamazinho para ele, né? Você compra uma mamadeirinha e dá, você quer cuidar. Mas lembrem-se, instinto materno é diferente, tá? De sentimentos de cuidado. Tá? A gente tem sentimentos de cuidado, até porque se a gente não tivesse, se a natureza não fizesse todos esses rearranjos aí, a gente já estaria extinto, né? Não existiria mais bebês no planeta há muito tempo, e seres humanos, consequentemente. Então, a natureza, ela precisa sempre achar artimanhas, formas de manter a nossa espécie. Mas o amor materno não é instintivo, é uma construção, tá? A gente vai construir o amor por aquele bebê. Porque até então, esse bebê tá na minha barriga, eu fantasio sobre ele, eu tenho uma idealização sobre ele. Eu posso até amar ele, mas eu amo aquele bebê fantasiado, não um bebê real. Tá? Então eu amo a minha fantasia e não ainda aquele bebê de fato. Na minha relação com aquele bebê de fato é que eu vou aprender a amar ele como ele é. Aí sim eu vou construir na minha maternidade. São todas as mulheres que amam seus bebês? Não, não são todas as mulheres que amam seus bebês,
tá? Vão existir mulheres que vão assassinar os seus bebês, existem mulheres que vão ter uma depressão pós-parto e vão rejeitar o bebê, existem mulheres que vão ter um desejo de pôr para adoção, e às vezes até por ela amar, né? Aquela criança, ela quer pôr ela para adoção, para que aquela criança tenha uma vida de menor violência, né? Entre outras coisas, por amor ela faz esse ato. Então, existem várias situações aí. O fato é que até o século XVII não existia toda essa romantização da maternidade. A maternidade ela não era romantizada no século XVI, no século XV. Só a partir do século XVII é que começa a existir uma ênfase na romantização da maternidade. E hoje parece, né, que as mulheres sempre amaram incondicionalmente os seus bebês. E não é assim até hoje, tá bom? É menor o número de mulheres que não vão amar os seus bebês incondicionalmente, principalmente porque a gente vive dentro de uma cultura que incisivamente mostra, né, e prega e fala que toda mulher tem que amar o seu bebê acima de qualquer coisa, né? E algumas, né, por não ser inato, não ser genético, hereditário, algumas não vão, tá certo? E aí a gente vai ter esses outros desfechos aí que a gente vai conhecer. Como depressão, colocar para adoção, assassinato, entre outras coisas. Às vezes são pais muito perversos, negligentes, que queimam seus filhos, dão choque em seus filhos, e eu não vou ficar aqui falando as outras perversidades, que alguns pais que ficam com seus filhos, não abortam nem põem para adoção, mas ficam com eles, mas por não amá-los, né, realizam com essas crianças, tá? E aí a gente vai ter o conselho tutelar, o psicólogo jurídico, para estar investigando tudo isso, inclusive. Enfim, o fato é que eu quero dizer aqui para vocês é exatamente isso. Não acredite em instinto materno. Se você vai atender uma gestante, uma das premissas básicas é você não acreditar em instinto materno. É você saber, sim, que existem dados que a natureza dá, mas que não são suficientes para a gente poder chamar de instinto materno, tá? E todo o amor, ele é construído. Então, uma mulher que chega para você e diz, eu estou aqui porque eu quero começar a amar o meu bebê, eu não sinto nada por ele. Todo mundo fala do cheiro dele, mas eu não consigo sentir esse cheiro. Todo mundo fala do rostinho dele, mas eu não consigo me sentir bem e feliz ao olhar para o rostinho dele. Você não pode estar sobre a crença do instinto materno, porque se você estiver sobre a crença do instinto materno, você não vai ser um psicólogo que aquela pessoa precisa. Você não vai estar dando o atendimento que ela precisa. Por isso, uma das principais recomendações hoje aqui é não acredito nisso. Vai estudar mais. Se você estiver aqui com Mater Online, você vai encontrar muito material. Se você estiver no nosso curso, mais ainda, mais profundo ainda, você vai ter de conhecimento. Mas, né, se você não quer atender casos assim, então passe para alguém. E de preferência, passe para um psicólogo perinatal, tá bom? Então, essa é uma recomendação. A maioria das mulheres que vão chegar para você na gestação, elas vão ter alguma queixa para fazer da maternidade, tá? E se você tiver sobre essa crença, vai emperrar todo o processo. Não vai dar certo esse processo. Você vai estar sendo antiético com ela, porque você vai estar pegando o dinheiro dela, mas não vai estar, de fato, ajudando ela. Para você, de fato, poder ajudar ela, essa é uma recomendação. E mais ainda, para você ser mais ético ainda, venha conhecer de psicologia perinatal. Porque só você realmente conhecendo psicologia perinatal é que você realmente vai conseguir dar um atendimento de qualidade para aquela pessoa. Então, se você não quer ser um psicólogo perinatal, pegou uma gestante, a atitude mais ética que você pode ter é encaminhando essa mulher para um psicólogo perinatal. É muito ético você poder conhecer as suas limitações. Eu não quero fazer curso de psicologia perinatal, eu não quero saber disso. Então, seja ético a ponto de receber uma pessoa na sua clínica e não ficar preso só nessa live aqui. Essa live, ela pode te ajudar numa entrevista inicial, mas ela não vai te ajudar muito a aprofundar no caso daquela pessoa. Então, seja ético, seja ético, encaminhe essa pessoa para um psicólogo perinatal ou um psicólogo clínico que tenha conhecimento em psicologia perinatal. Ele não precisa ser psicólogo perinatal, mas só dele ter o conhecimento em psicologia perinatal já faz toda a diferença para aquela cliente. Aqui, alguém está falando, poderia dizer que o instinto materno estaria mais relacionado ao cuidado da cria do que ao amor? Também não, porque os cuidados, eles são de amamentação, troca, banho, tá? E não é instintivo você trocar uma fralda, dar um banho, amamentar, nada disso é instintivo,
tá bom? Então também não dá para dizer que, que o instinto materno está ligado a cuidados, tá? Porque a gente não sabe segurar um bebê, a gente fica com medo de segurar o bebê. Se fosse instintivo, a gente saberia como segurar o bebê, mas a gente não sabe, a gente fica com medo, tá? Então também não podemos dizer que cuidados está relacionado a instinto materno, ok? As mulheres não sabem cuidar, elas aprendem a cuidar daquela criança. Que mais que eu vou recomendar aqui para vocês, né? Para atendimento a gestantes. Eu recomendo que vocês fiquem atentos ao trimestre gestacional que aquela pessoa vai estar, porque existe distinção em cada trimestre, né? Das emoções, as características psicológicas para cada trimestre. O primeiro trimestre tem algumas características que são bem diferentes da do segundo, que são bem diferentes da do terceiro. Então, quando você vai receber uma gestante, ou ela vai estar no primeiro, ou ela vai estar no segundo, ou ela vai estar no terceiro trimestre. E você precisa conhecer as características psicológicas mais presentes aí em cada um desses trimestres, para que você possa compreender aquilo que vem de queixa daquela pessoa, tá? Por exemplo, é normal no primeiro trimestre as mulheres estarem desesperadas, surtadas, porque descobriram que engravidaram. Passa tudo pela cabeça delas. Passa o aborto passa pela cabeça delas, o suicídio passa pela cabeça delas. Então elas ficam muito desesperadas, elas não sabem realmente o que fazer com aquela notícia, com aquela informação. E elas podem procurar a gente por isso, tá? Então, é comum, é normal. E a maioria das mulheres vão passar por esse desespero. E no segundo trimestre, se ela não vai interromper a gestação, né? No segundo trimestre, ela vai já digerir aquela informação, ela já vai ter encontrado algumas formas, né, para ela solucionar os problemas dela, porque aquilo lá tá na cabeça dela o tempo todo, não sai da cabeça dela, então ela precisa solucionar aquele problema, e muitas vezes no segundo trimestre, ela solucionou aquele problema, e aí ela consegue levar o resto da gestação dela, tá? Então, se é um primeiro trimestre, você saber isso já te ajuda, já te facilita entender que é normal, por exemplo, aquele desespero que ela tá. Mas, se você é um psicólogo perinatal, você consegue discernir o que é normal e o que não é normal, porque pode ser que ali, logo no primeiro trimestre, ela já tá falando para você que ela tem um transtorno chamado tocofobia, por exemplo. Tocofobia é uma outra aula inteira aí para você, tá? Não vou falar aqui, mas é um transtorno que a mulher tem do medo de estar grávida. Então, como saber se aquela gestante que está chegando para mim no primeiro trimestre, ela está relatando coisas normais de quem está no primeiro trimestre, ou se ela está relatando coisas anormais, fora do padrão, acima do esperado, que me indica um transtorno mental? Você tem que fazer, né? Tem que ser psicólogo perinatal para saber isso, percebe? Por isso que eu falo que é ético. Se você não quiser saber sobre psicologia perinatal, você receber uma gestante, faz essa entrevista inicial com essas recomendações que eu estou passando aqui para você, mas é só até aí que você consegue. Encaminha ela para alguém que saiba, que tenha conhecimento. Agora, se você quer ampliar a sua clínica, você quer receber mais clientes, inclusive poder dizer, posso atender gestantes? Aí sim, você tem que ter esse conhecimento de psicologia perinatal, que não é com essas lives. Aí você tem que fazer o curso, tá bom? Beber um pouquinho d'água. Eu tenho que deixar claro essas coisas para vocês, gente, porque eu fico muito preocupada, porque eu tenho muita responsabilidade ao trazer esses conteúdos para vocês via online, né? Então, assim, eu me coloco numa situação de muita responsabilidade. Por quê? Porque fica para muitas pessoas poderem ter acesso, né? Os psicólogos, muitos psicólogos terem acesso, e, infelizmente, alguns psicólogos que não têm ética, né? Ou porque eu não mencionei aqui, não deixei explícito aqui, às vezes eles acabam acreditando que só que com esse conteúdo dá para atender gestante. Não dá, tá bom? Não dá. Eu me sinto na obrigação de passar essas informações para ajudar vocês, mas ao mesmo tempo eu me sinto na obrigação de deixar claro que para atender esses casos é importantíssimo você ter uma formação em psicologia perinatal, porque tem muito mais informação que eu não tô conseguindo passar aqui para vocês, tá? E não consigo esgotar todas as informações nas lives que eu faço rapidamente. Aonde você vai encontrar isso? Lá no curso de formação. Lá você vai encontrar as informações corretas que você vai precisar para se sentir segura e segura para atender os casos, tá bom? Então, eu preciso às vezes parar aqui, porque eu fico às vezes com medo. Tipo, eu recebo muitas mensagens de pessoas falando, Rafaela, assisti uma live sua e agora comecei a atender gestante, virei psicóloga perinatal. Eu, o quê? Oi?
né? Então, percebe? Então, eu preciso, às vezes, dar uma paradinha aqui para mostrar para vocês também, né? Voltando nos trimestres. Então, eu falei do primeiro. No segundo trimestre, como que é o segundo trimestre? Ele é um trimestre mais calmo, mais tranquilo. A mulher já aceitou a gestação. Ela já não tem mais aqueles sintomas do primeiro trimestre que estão bem presentes, né? Então, já diminuiu. Ela já começa a sentir os movimentos fetais. Então, ela já começa a se sentir grávida. No primeiro trimestre, ela não se sente, mas no segundo, ela já começa a se sentir. Ela já começa a saber o sexo do bebê. Então, ela consegue agora imaginar um quartinho, um nome para aquela criança, já começa a construir uma personalidade para aquela criança, né? Então, o segundo trimestre, ele é mais tranquilo por conta, né, de tudo que vai acontecendo nesse segundo trimestre. Barriga cresce, sente o bebê mexer, descobre sexo, então tudo isso faz total diferença. No terceiro trimestre, as coisas já começam a ficar mais agitadas novamente, porque essa mulher agora, ela tá com medo do parto, medo de sentir dor no parto, se vai ser cesárea, se vai ser normal, das histórias terríveis que ela ouviu e ela tem medo que aconteça com ela, medo dela morrer no parto, medo do que o bebê morra no parto, medo de não ser uma boa mãe. Então, os medos, eles começam a surgir nessa hora, gente, e, né, então começa a elevar a ansiedade delas. E um psicólogo que é perinatal, ele tem todo o conhecimento desses medos todos, e sabe como responder sobre esses medos todos? Então, isso ajuda a tranquilizá-la. Então, o psicólogo perinatal que sabe sobre tudo isso, ele vai, se a mulher chega lá falando, eu tô com medo de parto normal, parto cesárea, isso e aquilo, o psicólogo perinatal, ele tem total conhecimento sobre parto, né? Então, ele sabe, não total conhecimento, porque ele não vai ser o obstetra, o psicólogo, ele não sabe fazer um parto, tá bom? Mas do psicológico, do medo, das emoções, ele tem total conhecimento. E aí, ele consegue instruir elas. E essa instrução que eles vão passando para elas vão diminuindo a ansiedade, diminuindo o cortisol, o estresse, fazendo com que elas consigam ter, né, um efeito de relaxamento. Por quê? Porque agora elas estão empoderadas, elas têm conhecimento que elas receberam de quem? De um psicólogo perinatal que conhece, que sabe informar a respeito de partos, por exemplo. Tá? Então, percebam que os 3 trimestres, eles são diferentes. Então, são diferentes emoções, são diferentes queixas que vão aparecer de acordo com o trimestre que a pessoa te procurar, tá bom? Então, essa é uma outra recomendação para você, que você fique atento aí ao trimestre gestacional dessas mulheres, porque cada trimestre vai ser diferente um do outro, as queixas, as necessidades, inclusive. Qual é uma outra recomendação que eu vou deixar aqui para vocês? A construção da parentalidade, ela não começa na gestação. Muitas pessoas vão atender gestante e acham que a construção lá da sua maternidade vai começar lá no período que ela está grávida. E não é verdade isso. A construção da parentalidade começa lá no passado, quando ela ainda é uma criança e brinca de boneca. É lá nas suas representações, nas suas brincadeiras de boneca, que ela já começa a construir a sua parentalidade, a sua maternidade. Aquilo já passa a ser um treino, como bem diz o Vygotsky, né? Vygotsky teorizou sobre o desenvolvimento infantil, as brincadeiras da criança, que é como se fosse um treino para a vida adulta. Piaget também falou muito das brincadeiras simbólicas, né? Desse período pré-operatório aí, mais de simbólico. Então, isso já começa a ser internalizado. Então, é uma criança que já começa a internalizar as práticas maternas. Se ela vai tratar com cuidado ou se ela vai colocar aquela criança para assar no forno. Tá certo? É nas brincadeirinhas que a gente já começa a identificar algumas coisas. A gente consegue interpretar na ludoterapia. Quem trabalha com ludoterapia e vê crianças brincando de casinha, de boneca, começa a ter tudo, começa a entender tudo, o que fazem com ela, porque ela faz com a boneca bebê, né? O que é feito com ela reproduz ali. E só que aquela reprodução, se não trabalhada em ludoterapia, por exemplo, que a maioria dos casos não vão ser trabalhados em ludoterapia, vão ficar registrados. E quando essa mulher se tornar mãe, né? Só que a construção, ela vem na adolescência, também a gente pensa sobre maternidade. Quando a gente começa a namorar, a gente discute sobre maternidade e paternidade com o parceiro, com a parceira. E por aí vai. Então, a gente tem que saber que quando aquela mulher, ela tá falando daquela gestação dela, ela não tá falando exatamente daquele momento. Ela tá falando de uma construção que vem desde o passado. Então, o psicólogo que vai atender uma gestante, às vezes, se limita a ouvir só o que ela está contando a respeito daquele momento,
não está fazendo aí o serviço 100%. Por quê? Porque tem que conhecer a história da construção da maternidade dela, como que ela se relacionava com a mãe dela, como que ela, né, foi construindo essa maternidade. Então, quer dizer, não, ela não construiu aquela maternidade naquele momento, é antes. Por exemplo, no segundo trimestre, uma mulher pode chegar e falar assim, olha, a minha queixa aqui é com o sexo do bebê. Eu queria um X e veio Y. Você, às vezes, pode pensar, nossa, né, mas, né, aí, que tal? O psicólogo perinatal, o que ele vai pensar? Há quanto tempo você deseja esse bebê desse sexo? E aí a mulher começa a dizer, desde que eu sou criança, desde quando eu brincava com minhas bonecas. Eu queria um menino assim, eu queria uma menina assado. Aí você vai entender que a queixa dela não está relacionada à gestação naquele momento, mas é de uma história de vida que vem lá do passado, lá da construção da maternidade dela. É essa diferença que um psicólogo geral não consegue ter para um psicólogo perinatal. O psicólogo perinatal, ele consegue interpretar essas coisas, ele sabe o que perguntar, ele sabe o que investigar para poder ajudar aquela cliente. Diferente de um psicólogo generalista, que às vezes se aventura a atender sem ter esses conhecimentos e acaba ficando falho, superficial, tá bom? Continuando aqui, pessoal, que mais que eu vou deixar de recomendação para vocês? Que vocês saibam que esse período de gestação é um período potencial de risco para alterações emocionais significativas. Durante o ciclo vital feminino, não existe nenhuma outra fase no ciclo vital feminino que a mulher ela apresente a maior prevalência de alterações emocionais. Então, a gente tem 3 momentos no feminino, que é a puberdade, o período perinatal e o climatério, que é lá na menopausa, tá? Então, nós temos esses 3 momentos. Só que entre lá, a menarca, a primeira menstruação, e lá a menopausa, né, a última menstruação, nós temos o período chamado perinatal, que é um dos maiores, é muito acima lá do primeiro e do último que eu falei. Esse intermediário aqui, ele é um dos maiores, a gente tem maior prevalência. Só para vocês terem noção, mais de 65% das gestantes estão apresentando alguma alteração emocional significativa, como estresse, ansiedade ou depressão. É isso que eu chamo de alteração emocional significativa, estresse, ansiedade ou depressão. Então, ela vai estar apresentando um desses 3. É mais da metade delas, é muito. Então, significa que aquela gestante que está te procurando, há uma elevada probabilidade dela estar com alguma alteração emocional significativa. Tá? E você vai precisar investigar se ela tá com ansiedade, se ela tá com estresse, se ela tá com depressão, ou se ela tá com algum transtorno mental mesmo, né? Que essas alterações possam ter desencadeado aí, tá bom? Então, importantíssimo a gente saber que nesse período a gente não tá lidando com coisas maravilhosas, boas, maternidade cor-de-rosa, não. A gente tá lidando com um momento muito difícil, que elas sim podem estar apresentando alterações emocionais significativas também. Há uma alta, elevada probabilidade disso. Então, é sempre importante você ter à mão algum instrumento para poder medir, para poder avaliar também isso, junto com a sua avaliação subjetiva, que você está escutando a história dela, tá? Então, muito importante eu dizer isso aqui para vocês também. Que mais que eu vou recomendar para vocês? Que queixas podem estar relacionadas à autoimagem? Eu incluí isso aqui só por um seguinte motivo. Certa vez, eu estava lá no meu curso de formação em psicologia perinatal e da parentalidade e li que uma aluna fez um comentário sobre a aula que eu estava dando sobre a relação da gestante com o seu corpo grávido, né? E muitas das gestantes, elas confundem, né, estar ganhando peso com a gestação com gordura. Então, elas falam, eu tô gorda. E aí eu recomendo que a gente mude essa palavra na boca dela, você não tá gorda, você tá ganhando peso, e isso é importante, porque tem placenta, tem líquido amniótico, tem bebê crescendo aí, o bebê tem osso, tem massa, tem músculo, né, muitas coisas aí. Então, assim, e a pessoa comentou da seguinte forma, mas essas coisas de corpo a gente tem que combater, cada um tem o seu corpo, a sociedade que fica falando do corpo da pessoa, não sei o quê, e a gente tem que instruir a pessoa que isso é uma questão de sociedade, a gente não pode reforçar e tá. Aí, o que eu tive que chamar a atenção da pessoa? Tá, eu concordo com tudo isso que você está dizendo,
né? O corpo que a pessoa tem diz respeito a ela e não a questão de estética e tal. Eu concordo com tudo isso, mas se aquela pessoa trouxe aquilo como queixa, você não pode menosprezar a queixa daquela pessoa. Você não pode querer ser ativista nesse momento. Se a pessoa ela chega falando para você, eu não quero um parto normal, eu quero uma cesárea, você não vai poder ser ativista do parto normal naquele momento, você vai entender por que ela quer a cesárea. E a mesma coisa se ela chegar falando assim, eu não tô bem com o meu corpo, eu tô chorando porque eu tô vendo esse barrigão aqui, eu não tô feliz, eu não tô bem, eu tô indo pra academia e tal. Você tem que escutar o que tá por detrás daquilo e não ficar falando para ela, não fique presa à sociedade sobre o que ela dita ou não dita sobre o corpo. Não é esse o seu papel. Se você quiser escrever sobre isso, falar sobre isso, fazer live sobre isso, à vontade, deve. A gente precisa falar cada vez mais para cortar mesmo a imposição, né, dessas regras de corpo perfeito, que tem que ser isso, tem que ser aquilo outro. Tudo bem, eu concordo, mas não em atendimento clínico, gente. Não numa pessoa que está desesperada, né? Precisando que você se coloque no lugar dela, que você tenha empatia com ela e você simplesmente vai lá e fala, não, que isso, mulher, para com isso, vamos em frente, vamos à luta, corpo nosso, não sei o que. Calma lá. Existe momento para militar, existe momento para você ser psicóloga, tá bom? Então eu fiquei assim, na hora que eu vi aquele comentário, eu me senti na obrigação de responder dessa forma. Não sei nem se a pessoa gostou ou não gostou, depois eu não tive mais o feedback. Mas a gente precisa ter esse discernimento, gente, do que é momento de ativismo e o que é momento de empatia, de acolher a dor do outro. Valores, é uma questão de valores, né? O que para você é uma questão de valor, tipo, né, o corpo assim assado, para outra questão de valor dela do corpo é outro. Você não pode colocar a imposição do seu valor, né, na imposição do corpo do outro, tá bom? Porque senão, às vezes, pode chegar uma gestante para você com essa queixa e você agir dessa forma também, tá? Então, aqui eu me sinto na obrigação de colocar essa recomendação para vocês também, né? Não seguirem esse padrão aí, tá? Que mais? Medo do parto, né? Então, que eu já falei para vocês, inclusive, mas é uma outra recomendação, porque vão chegar mulheres com medo do parto e você vai precisar instruir elas sobre o parto. Então, por isso, você vai ter que ter esse conhecimento sobre parto humanizado, parto cesáreo, parto vaginal, parto normal e tudo mais. Você vai precisar ter esses conhecimentos para você poder ajudá-la, né? Nesse momento. Outras recomendações que eu deixo aqui para vocês agora importante investigar a relação dela com os pais dela, principalmente com a mãe, tá? Muito, muito importante. Porque a relação geralmente conturbada vai trazer vários sintomas durante a gestação. E é por isso que a mulher não vai se sentir bem na gravidez, isso e aquilo outro. Então, muito das informações estão lá na vivência passada dela com o pai e com a mãe dela, tá? Independente da abordagem que você trabalha, tá? Não tô falando nada de psicanálise ou qualquer coisa que o valha, não. Independente, se você é comportamental, cognitivo comportamental. Eu sei que comportamental vai estudar o antecedente, consequente, respondente e consequente, né? Mas é importante, de alguma forma, você saber. Eu tenho muitos alunos da comportamental que já entenderam esse conceito e fazem essa investigação. Elas procuram saber durante o atendimento clínico essa relação com o pai, com a mãe, principalmente com a mãe, porque diz muito, aí dá muitas pistas para o psicólogo clínico aí, tá bom? A relação dela com os irmãos também faz total sentido. É importante a gente saber que essas investigações fazem total sentido. Outra coisa que você vai investigar, a relação dela com o parceiro ou com a parceira, se a gravidez foi planejada ou não, tá? Ali por ambos. Então, isso tudo também vai fazer total sentido, porque às vezes você vai descobrir que é uma relação que já está desgastada, ou que ela acabou de descobrir uma traição e por isso que ela engravidou, porque para o parceiro não deixar ela ir morar com a amante, ou então, se o parceiro deixar ela para ir morar com a amante, ele vai ter que assumir essa criança, então essa mulher ela não vai ficar feliz lá só com ele, porque agora tem uma, sabe? Então são muitas coisas aí, e que só naquela relação, então a gente precisa saber também sobre isso, né? Entender todos esses contextos. Tá bom? Então, são algumas das recomendações que eu consegui fazer para vocês aqui nesse pouco tempo que a gente tem de aula, né? No Instagram, YouTube, Facebook. E é claro que sobre tudo isso eu tenho para falar
uma aula inteira só sobre bivalência, só sobre construção da parentalidade, só sobre o primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. São aulas inteiras só para falar de cada um desses. Aqui eu passei de forma rápida para mostrar para você a importância, né, a delicadeza do assunto, né? E que a gente precisa estar preparado para oferecer o atendimento. E se eu não estiver preparado e nem quiser me preparar, que eu tenha então a ética, a responsabilidade de encaminhar esse cliente para um psicólogo perinatal, ok? Então é isso aí, pessoal. Deixa eu ver aqui, a Luciana Campos falou: olá, gostaria de saber se diante as orientações no puerpério, o psicólogo pode ajudar a puérpera na ordenha ou essa demanda é só para a enfermagem? Se você tiver curso de consultora de amamentação e souber fazer, você pode, né? Se você tiver um curso que te habilitou para isso, né? Você pode, durante uma sessão ou outra, fazer. Se você não tem curso, não tem habilitação para isso, não pode, aí você vai deixar para quem tem habilitação para fazer. A Alessandra aqui, Alexandra. Verdade, Rafa, o sistema trabalha muito a busca de informações das gerações anteriores. Show, Ale. A Luciana, gosto muito da psicologia perinatal, tem tudo a ver comigo, ainda vou fazer o curso. Show, Lu! E a Jaque, obrigada, Rafa. Beleza, galera, que delícia estar aqui com vocês agora de manhã, podendo passar um pouco do que eu sei aqui, né, do que eu fui construindo ao longo desses meus anos de vida, de profissão aí, de conhecimento científico e tudo mais. Então, muito obrigada pela participação de vocês. E também, gente, quero pedir uma coisinha para vocês, para quem está aqui me ouvindo. Deixa comentários de vocês. Eu quero saber se vocês estão assistindo, se vocês estão aproveitando os conteúdos que eu estou deixando para vocês. Porque se estiver valendo a pena, eu tenho esse feedback de vocês. E para os próximos, eu consigo melhorar, aperfeiçoar. Agora, se eu não tiver o feedback de vocês, eu vou entender que é um tempo que eu estou gastando, que eu deveria estar gastando em outra coisa, fazendo outras coisas. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.